A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. No vídeo anterior, nós aprendemos a respeito de Abraão e Sara, da forma em que eles se prostraram diante de Deus. Se você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista. No meu perfil lá você vai encontrar o link onde você vai estar encontrando o vídeo completo, tá bom? Vamos então ao tema de hoje. Você toparia viver no deserto e ao final dele encontrar a terra prometida, Nova Jerusalém, aonde as ruas são de ouro e de cristal, aonde não há choro, não há morte, aonde não há tristeza? É muito bom, né? Mas você toparia primeiro viver no deserto? Hoje vamos aprender o livro de Êxodo, onde o povo passou ali um bom período, né? Para que chegassem até a terra prometida, onde emana leite e mel. Você que tem a sua Bíblia aí, dá um pausa no vídeo, vai lá buscar, vamos usar bastante a leitura. Então abra sua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 14, eu estarei lendo de 15 a 22. Caso você me veja voltando o olho para baixo ou um pouquinho para cima, eu deixei anotado alguns tópicos, então, para que eu não venha esquecer nenhum deles, talvez eu venha recorrer ali à leitura rápida, tá bom? Então, vamos em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a 22, que diz assim: a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás deles também a coluna de nuvem, que retirou-os de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que de toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Eu vou ler até aqui, mas eu estarei citando alguns trechos, e se você puder estar lendo aí, para que a gente possa compreender melhor o estudo de hoje. Você vê como é interessante que nessa passagem do deserto havia um anjo guiando eles. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia, né? Para que esse povo viesse a passar pelo deserto, eles passaram pelas águas, para que você possa entender aí. Note também que no capítulo 15 a 16, o povo inicia-se ali já um pouco antes, mas ali tem a murmuração. O povo ali também chega a dizer que preferia estar no Egito como escravo a estar ali naquela situação no deserto. O povo também lá em 16:4, aliás, Deus ele envia o maná ao povo para que o povo possa ali se alimentar e poder passar
todo o tempo necessário no deserto. Ao longo dessa história a gente vê o quanto o povo reclamou. Já em 32, do 1 ao 35, o povo também faz bezerro de ouro, porque eles acreditavam ali que Moisés já não voltaria mais. Vocês notam a semelhança? Criação de imagem. Pessoas preferem estar no Egito a viver no deserto. Quantos estão ali de repente na igreja, vivendo no deserto, né? Passando por todo esse processo para conhecer então, para estar então ali na Nova Jerusalém, mas de repente fala assim, não, eu prefiro a minha vida passada, eu prefiro eu ser escravo do pecado, eu prefiro ser escravo do pecado e viver como eu estou vivendo hoje. E cede, infelizmente. O povo que passava pelo deserto, só em Josué, capítulo 3, que eles chegam à terra prometida, e quantos deles estavam ali no deserto e não puderam chegar. Não puderam chegar porque não mereceram, não tiveram merecimento. Murmurações, reclamações, não foram dignos. Vamos ler também Isaías, capítulo 65. Que diz assim. Será Isaías capítulo 65, versículo 16 ao 19. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus na verdade. Porque estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus e novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais recordarão. Mas vos folgareis e enxugareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio nova Jerusalém, alegria, para o seu povo gozo. Eu folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá aquela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eu li até um pouquinho mais. Eu gostaria de ler também Apocalipse 21. Estarei lendo o capítulo 21, do 1 ao 8, que diz assim. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos,
e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e é a segunda morte. Então, como já dito, somos o povo de Deus que atravessa esse deserto em busca da nossa terra prometida. Não é fácil. Pensa que só vai entrar o povo que tem a roupa mais alvo do que a neve. Ou seja, lá não entra pecado, não entra mentira, o ladrão não entra. É a cidade perfeita. Né? Houve um culto na minha igreja onde houve um teatro. É uma forma bem interessante de ensinar as crianças. Onde ali uma senhorinha tentava entrar com a sua mala para o céu. Ela queria ir para o céu. Queria ir para Nova Jerusalém. Mas a sua mala estava carregada de coisas que lá não vai entrar. Mentira, roubo, traição, tudo aquilo que vai sujar a tua roupa espiritual. Isso não entra. Você que ainda não está no deserto, que ainda está no mundo aí, é esse convite que eu quero te fazer. De ir para o deserto, atravessar as águas, ser batizado, reconhecer que Jesus é seu único Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz por nós, que Ele pagou todos os teus pecados. Ele também disse que Ele é o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não há outro caminho para chegar na Nova Jerusalém senão por Ele. Esse é o caminho, é o deserto. É atravessar as águas, é reconhecer quem Ele é, tudo que Ele fez por nós, e se permitir ser o vaso. Ele é o oleiro. Ele vai, se você estiver quebrado, Ele vai te consertar, Ele vai te moldar. E assim como todo vaso tem sua serventia, você vai ter que servir. Você vai precisar cumprir o ID de Jesus. Só ficar sentado no banco não vai dar certo. Eu aprendi isso. Ele deu a ordem, eu disse no vídeo passado, que é o de ir de pregar e pregar a todo o evangelho, o evangelho a toda criatura. E aí, topa? Topa essa jornada? Deus, naquela época, deixou o maná. O que Ele nos deixou? Esse é o nosso maná. É o nosso alimento diário. É por meio da Bíblia que a gente vai conseguir atravessar o deserto. Ali a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. Ali a gente aprende tudo que a gente precisa aprender para passar por tudo que a gente precisa passar na vida. Aqui está o caminho. Não tem outro caminho. Você não vai encontrar em outro livro, você não vai encontrar em outro lugar. Nota tantas semelhanças. Povo que reclama, prefere estar na vida antiga, do pecado, ser escravo. É triste, tem pessoas aí que estão desistindo. E Deus dá sinais. Nós estamos muito, muito, muito perto de chegar à Nova Jerusalém. Está tão pertinho.
Se você ainda não atravessou esse deserto, vamos atravessar? Temos o maná, temos a Bíblia. É aqui, ó. Um dia o meu pastor perguntou na igreja quantas pessoas já haviam lido a Bíblia. E a igreja nesse dia estava cheia e eu fui um dos que não levantou a mão. Eu não havia lido ainda ela por completo. Hoje sim, hoje eu já li. E muitas das coisas que a gente ouviu falar, quando você lê, é totalmente diferente. E realmente, quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Eu te recomendo a ler. Se você acha, mas é difícil, eu não tenho tempo para ler. Hoje em dia a gente tem as Bíblias em áudio. Se você... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link disponível. Nós temos um trabalho muito bonito. Eu faço parte de um conjunto na igreja, onde a gente faz leitura de versículos. E lá você pode ler a Bíblia por áudio. Por lá você consegue ver um pouquinho por dia. Todos os dias nós lançamos vídeos ali. E você pode ter o seu maná diário. Mas, se possível, leia também. Vale muito a pena. Ali você vai ter o conhecimento, você vai saber quem é Jesus, você vai saber quem é Deus. Faça. E aí? Topa o deserto? Termino o vídeo por aqui. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, envia para essa pessoa, marca essa pessoa. É isso. Fico por aqui. Amém.